na concretização do seu soberano plano, Deus usa a instrumentalidade humana para chegar ao fim que Ele quis chegar, estabelecendo através de certos personagens. E como no caso aqui, da leitura que iremos fazer, o personagem Abraão, pois aí Deus tinha em mente a separação de uma nação, a seleção de uma nação, a nação hebraica, de onde viriam alguns benefícios ou mesmo as bênçãos para o mundo, a partir de um povo específico. Gênesis capítulo número 12, a partir do verso de número 1 se lê: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. De ti abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Encontramos aqui 7 profecias feitas por Deus, promessas a Abraão, nas quais revela o seu intento para com a humanidade, a partir dessa nação específica que estava brotando no seu pai, no seu cabeça majoritário, Abraão. Deus segrega Abraão, tirando da terra do seu pai, da sua parentela, para a terra que ele mostraria. Sempre se vê na história antiga a ligação que tinha de Deus com a terra e dos deuses com as terras. Aqui no caso, Deus promete uma terra a Abraão e leva-o para um fim específico, onde ele iria trabalhar em sua vida. Mas as promessas que são feitas aqui são profecias, e como são 7, note a partir do verso 2, a primeira profecia: de ti farei uma grande nação. Verso 2: de ti farei uma grande nação. Essa grande nação, naturalmente, isso aconteceu lá no Egito. Note que o povo de Deus aumentou sobremaneira a partir de 70 a 72 pessoas, mas começou a aumentar, crescer, e chegou a um ponto de o Egito ficar assustado, pensando que se viesse algum povo inimigo e se unisse aos judeus, poderia os abater. E aí lançaram estratégia para reduzir esse povo, mas Deus trabalhou no meio deles e o efeito foi contrário. O povo aumentou assustadoramente cada vez mais, e Deus leva esse povo para a terra de Canaã, de volta de onde teria vindo Jacó. E então você sabe que na saída pode-se constatar aí quase 2 milhões de pessoas, pois só soldados de guerra, homens de 20 anos acima, tinha 600 mil, e isso incluía seus familiares, suas famílias, incluía as crianças, incluía todo mundo, e a multidão era imensa. Deus disse: farei de ti uma grande nação. Apesar da terra de Israel ser pequena, o país como um todo de ser menor do que o estado do Rio Grande do Norte, mas é um país de repercussão internacional, conhecido no mundo inteiro. E aqui se vê Deus cumprindo a sua promessa: de ti farei uma grande nação. Volte ao verso 2:
e te abençoarei. A segunda promessa é: e te abençoarei. Esse abençoarei está referindo-se da forma como Deus conduz esse povo e leva a chegar na terra prometida e conquista os povos que lá estavam, expulsando-os para habitar na sua terra. Deus concedeu a sua bênção para Abraão, para a descendência de Abraão voltar à sua terra e ali poder habitar. Sabemos a história, como aconteceu na conquista de Jericó e as cidades sendo conquistadas passo a passo, e Deus abençoando grandemente o seu povo no trajeto, Deus suprindo em tudo o que foi necessário, do alimento, a água, o calçar, o vestir, em um deserto onde nada se esperava disso, mas Deus foi o provedor na condução do seu povo de volta à sua terra. E te abençoarei. Deus abençoou. Essa promessa então teve o seu cumprimento, bem como a primeira também. Aqui, terceiro, e te engrandecerei o nome. Te engrandecerei o nome. Abraão, aí vem os patriarcas, né? Os patriarcas, os 12 patriarcas, aí vem espalhando cada vez mais a nação, de forma que existe a nação de Israel. Israel hoje então é um país, Israel é uma terra, Israel é um homem, Jacó passou a ser chamado Israel. Então Israel é a terra de Israel, Então a gente pode ver a forma como isso aconteceu. E te engrandecerei o nome. Vocês percebem que nos telejornais, nas notícias, repercussão na internet, a relevância que tem o país de Israel, que é falado constantemente na mídia. Isso você pode olhar nos países do mundo, a quantidade de países que existe no mundo. Tem países que você não sabe nem o nome e não se escuta falar nos jornais. Mas Israel, um minúsculo país, falado sobre ele constantemente, e os povos estão de olho na terra de Israel, na terra daquele povo, né? Porque Israel é uma nação, é uma terra e é um homem, e o mundo está de olho para Israel, quer mandar em Israel, quer tomar partido contra Israel, e assim você vê na história presente isso acontecendo, os acontecimentos presentes. Mas Deus disse: eu te engrandecerei o nome. O nome de Israel é conhecido no mundo inteiro. E ainda ao falar nesse nome, é bom lembrar que quando Deus escolheu essa nação, tinha como objetivo procurar fazer que esse povo abençoasse o mundo, e através desse povo o mundo conhecesse o verdadeiro Deus e a adoração única ao verdadeiro Deus. E aí, quando diz te engrandecerei o nome, não podemos, leva-nos a entender claramente que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio dessa nação. Através desse povo, Deus trouxe Jesus Cristo ao mundo. Eis a razão, o motivo das investidas dos inimigos contra Deus, contra Israel, para tentar coibir os seus planos. Mas os planos de Deus não são frustrados, eles serão realizados na sua inteireza, na sua totalidade. De te agradecerei o nome. Então Jesus Cristo veio, e é dito na Bíblia, no Novo Testamento, que Jesus recebe então agora o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, que é um judeu, ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E te engrandecerei
o nome. Quarta promessa: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Então, o motivo pelo qual Deus estava estabelecendo a nação de Israel e escolheu Abraão para dele fazer essa nação, era para que o mundo fosse abençoado. Sê tu uma bênção. Amém? É importante essa passagem, é um bom adesivo, né? É uma boa frase para colocar em lugar de destaque. Sê tu uma bênção, colocar num cartão, num marca-texto e assim por diante, né? Marca-texto, você pega aquele cartão para marcar um texto, você coloca lá dentro daquela página, marca a página, né? Assim. Então, sê tu uma bênção. Quando fala sê tu uma bênção, irmãos, aí inclui a gente, inclui também a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus escolheu para que abençoasse o mundo. Deus escolheu a nação para que essa nação abençoasse o mundo, e funcionou, só que teve a sua limitação, até que Jesus Cristo veio e eles próprios rejeitaram a Jesus. Mas nesse interim, nesse expediente, Deus coloca a igreja. A igreja é um espaço, uma dispensação, uma época, um período de tempo que vai da ressurreição de Jesus, a época da graça, e vai até o início, até o final dessa época, que vem com o arrebatamento da igreja, e depois vai ser o início da tribulação. A igreja, nesse tempo da subida de Jesus, a ascensão e subida de Cristo, estabelecimento da igreja, Pentecostes, até a vinda de Jesus Cristo para buscar os seus. E nesse tempo Deus quer que a igreja sim seja a agência missionária de abençoar o mundo com a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas igrejas, nos templos, nas ruas, nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, no Twitch, nas formas, nas modalidades de redes sociais, para transmitir a mensagem do Senhor ao mundo. Nós cantamos, não é? A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Deus quer que a sua mensagem chegue ao mundo inteiro. Sejamos bênçãos, irmãos, assim como Deus tinha em mente ao escolher Abraão e a estabelecer a nação hebraica, que sê tu uma bênção. Você é uma bênção para o irmão que está aqui hoje, ou o irmão que está ouvindo através dessa programação. Você tem sido uma bênção para a sua própria igreja e para as pessoas do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, da sua região, do seu estado, do seu país, da sua cidade. Gente, nós somos chamados, convocados para ser uma bênção, como foi dito a Abraão. Vemos aí agora mais uma promessa, está no verso número 3. Abençoarei os que te abençoarem. Importante aqui, abençoarei os que te abençoarem. É constatado pela história, aqueles países, aquela nação que é a favor do povo judeu e que tem dá crédito à nação hebraica por ser povo de Deus. Deus tem abençoado a atitude das pessoas para com essa nação, porque esse povo ficou escanteado temporariamente, é claro, temos que entender isso, mas Deus reatará a sua comunhão com o povo judeu muito em breve, e ele vai estabelecer o reino prometido aqui na terra com os judeus. E aí ele prometeu que se assentaria no seu trono o seu descendente para o reino, e aí seria uma figura da eternidade, um modelo aí da eternidade. Então, abençoarei os que te abençoarem,
Hoje a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo tem um papel importante de orar pela evangelização dos descrentes, e entre estes, um deles é os judeus que não crê no Senhor Jesus como nação, crê como indivíduos. Tem muitos judeus, graças a Deus, crentes, salvos, parte da igreja do Senhor Jesus. Mas devemos orar. O apóstolo Paulo disse: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha oração a favor deles é para que seja salvo. Romanos capítulo 10. É para que seja salvo, porque eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Então Deus reatará as relações com Israel e concretizará os seus planos. Mas está dizendo: abençoarei os que te abençoarem. Tem pessoas que acham que Deus não tem, os judeus não têm mais lugar algum no plano de Deus, e tudo agora é igreja. Não, a igreja vai atuar por um tempo, um período, e vai ser retirada, e entrará o cenário novamente, Deus tratando com o seu povo judeu. Abençoarei os que te abençoarem. E sexta promessa, sexta profecia: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Enquanto abençoarei os que te abençoarem, também disse: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, tenha cuidado na sua atitude para com a nação de Deus, o povo de Deus, os judeus. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é provado na história, irmãos, o que aconteceu com aquelas nações que foram contra o povo de Deus, as consequências que vieram. Quando o Reinaldo Federer, alemão, esteve aqui em nossa cidade, ele falou da situação da Alemanha, como é que ficou, e hoje qual é a atitude do povo alemão para com Israel. Pelo que sofreram e aprenderam, eles hoje têm uma atitude diferente para com a nação de Israel, e tem um zelo de certa forma. Então Deus disse que haveria uma maldição para aqueles que amaldiçoassem os judeus. É interessante que aqueles que acreditam que hoje a igreja substitui Israel, isso chama-se a teologia da substituição. Sabemos que temporariamente Deus tem a atenção voltada para a igreja, é claro, mas não é permanente, é temporariamente, pois ela será retirada. Mas aqueles que dizem que a igreja hoje substituiu a Israel, que Deus não tem mais um plano para com os judeus, então eles vão dizer que todas as bênçãos que estavam prometidas para os judeus agora são da igreja. Mas, e as maldições? São para quem? Então, note que Deus prometeu tanto bênção como maldição também. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Pois bem, mas por último, a sétima profecia e promessa está em ti, no verso 3 do final: serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, aqui está um eco missionário. O mundo precisa ouvir de Deus. Deus tinha esse plano para com a nação no Antigo Testamento. Alguns não entenderam, pensavam em Deus como meramente um nacionalismo. Deus é de uma nação apenas e pronto. Mas não é isso o caso. Quando Deus manda Jonas a Nínive, Jonas recuou, não foi, seguiu outro caminho, porque Jonas tinha uma mentalidade que Deus de Israel era para Israel, e aquele povo ímpio pagão não tinha espaço nem para arrependimento. Aí Deus faz com que ele vá, você sabe a história, e ele chega lá e prega, e o povo se arrepende, ele caiu em depressão. Ele caiu em depressão depois que o povo se arrependeu. Mas Deus concretizou o seu plano e disse que ele tinha pena, se compadecia de uma cidade onde tinha 120 mil que não sabia da mão, o que era a mão direita e a esquerda, não sabia discernir,
e também muitos animais, mostrando sua misericórdia para com as crianças e até para com os animais. Deus poupou a grande Nínive. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabemos que quando Jesus Cristo veio ao mundo, agora a igreja foi estabelecida. A igreja ela é composta não somente de uma raça, não somente de um povo, o povo judeu, mas a igreja começou como um judeu, sim, com os judeus, mas agregou aí também os gentios. Foi até um pouco difícil os judeus aceitarem isso, os gentios no meio do seu convívio. Precisou Deus dar a Pedro uma revelação esplendorosa, quando do céu vinha um lençol com toda espécie de animais, de répteis, quadrúpedes e tudo, para descendo, e Deus mandou a Pedro matar e comer. E ele disse: não posso fazer isso com coisa imunda, mas ele disse: o que eu purifiquei, nenhum homem considere comum ou imundo. Está lá em Atos capítulo número 10. Era uma representação do que o povo gentio agora teria espaço também no meio do povo de Deus. Não era apenas uma nação, mas qualquer raça, povo, tribo, língua ou nação. Não é à toa que lá no Apocalipse ecoa que vai ter aquele louvor de povos, nações, tribos de todas as línguas, referindo sobre a situação do mundo, que glorifica ao nome de Deus através da palavra, da mensagem que por ele é transmitida através de agentes. Na sua época foi dos judeus e agora na igreja, e voltará a ser com os judeus posteriormente. Mas, meus irmãos, levemos a sério a nossa missão de igreja, de cristãos, sustentar esse nome, saber que Deus também nos separou com uma finalidade, e Ele então abençoou, tem abençoado. Estamos em tempo de pandemia ainda, mas Deus tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais, e tem nos guardado e feito com que possamos então transmitir a sua santa mensagem para a glória e louvor do seu santo nome. Sejamos bênçãos, irmãos. Ser tu uma bênção, ser uma bênção para cada irmão na igreja, para cada membro e não membro, para jovens e crianças. Ser tu uma bênção. Deus quer que sejamos agentes missionários para espalhar a sua mensagem, o seu evangelho ao mundo inteiro e a toda criatura. Amém? Nesse momento, se tem alguém nos ouvindo que ainda não confessa Jesus Cristo como Salvador, quero chamar a sua atenção para você olhar uma prova externa do Deus que nós conhecemos, o Deus em que nós adoramos, em quem cremos. É o Deus que escolheu unir uma nação e ter um cuidado especial, uma nação que superou uma, vamos dizer, destruição de 1900 anos longe da sua pátria, da sua terra, e volta em 1948, reorganiza a sua nação com seus costumes, e assim se prepara para em breve então reconstruir o seu templo, para voltar às atividades que será ainda no futuro. Enquanto isso, nós já conhecemos aquele que por Deus foi enviado, que é o nosso Salvador, o Senhor Jesus, que veio sobre, o seu nome está sobre todo nome, a quem devemos nos dobrar, tanto no céu, na terra e até debaixo da terra, confessar o nome de Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida, o único Salvador. Não existe outro abaixo do céu, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, é o nome de Jesus, e Ele quer que nós confessemos esse nome, e disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, é o que nos é declarado. Prezados ouvintes, prezado amigo não crente, corra para Jesus. Ele está pronto a abençoar, abençoar com perdão, abençoar com vida eterna,
abençoar com a eterna felicidade, dando direito de você ser aqui um cidadão dessa terra, mas também ter a cidadania do céu, onde está a nossa pátria e de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aquele que virá um dia em glória para nos levar para si. Amém? Que Deus te abençoe, que você venha confiar em Cristo e os irmãos reconhecer a sua vocação e chamada e fazer com que o plano de Deus se concretize na sua vida, como foi com Jesus, que disse: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me desse para realizar. Meus irmãos, Deus abençoe a cada um, que a graça de Jesus seja abundante nas vossas vidas e em nossas vidas. Amém?